Gente, boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês, né, sobre a administração, noção de administração. Meu nome é Fábio, professor Fábio. Eu sou especialista em urgência e emergência. A gente vai explorar um pouquinho sobre noção de administração, né? Vamos conhecer um pouco. Por falar em administração, nós percebemos que em toda a nossa vida temos que ter administração inserida em todo segmento. Na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, no trabalho, em todos os afazeres é inserida a administração. E aí temos o que? Um conceito de administração. É a interpretação dos objetivos de uma instituição ou empresa, transformando em ação através de 5 funções. Ou seja, a empresa tem os seus objetivos, transformando em ação através das 5 funções. Podemos citar as 5 funções: planejar, organizar, comandar, coordenar e avaliar. É isso? Aí vamos voltar um pouquinho em relação a planejar. Nós sabemos que ao planejar algo de uma empresa, ela traça seus objetivos, suas metas e suas estratégias. Vamos voltar um pouquinho aqui para nossa área, que era da saúde. Temos o dever e o cuidado de dar uma boa assistência, né, às pessoas, à população, aos pacientes. Então, vamos traçar um objetivo para tentar dar uma melhor assistência a esse paciente. Como nós teremos uma melhor qualidade, darmos uma melhor qualidade de vida a esse paciente, traçamos objetivos. Mas, para poder traçar os objetivos, nós que temos que inserir metas e estratégia. Então, quais são as metas que nós vamos atingir aos nossos objetivos? Que é dar uma melhor qualidade, um melhor atendimento ao cliente ou ao paciente, tanto nos hospitais como nas unidades básicas de saúde. E que estratégia, em que caminho, como nós vamos traçar esse caminho para chegar a uma boa atenção, a uma boa qualidade no atendimento a esses pacientes. Então, a unidade hospitalar ou a unidade básica de saúde necessita de uma boa administração, através de quê? Planejar, organizar, comandar, coordenar e avaliar. Temos em questão das noções de administração. Voltamos a falar que em nossas vidas utilizamos muitas técnicas de administração. Nas tarefas domésticas, nosso trabalho profissional, estudo, lazer, a nossa saúde, nossa vida espiritual e no físico, né? Na saúde mental. Tudo isso temos que aplicar à administração. Ou seja, administrar o tempo necessário para que tenhamos uma boa administração. E podemos citar um objeto essencial, a agenda. Que pode ser uma agenda comum, uma agenda eletrônica. A gente conseguindo programar, escrever todos os nossos métodos e objetivos estratégicos para alcançar o nosso objetivo, se colocarmos numa agenda, provavelmente vai sobrar tempo. É aquela velha história que a gente fala sempre, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas quando a gente passa a administrar o nosso tempo, provavelmente sobra um tempinho para uma atividade física, sobra um tempinho para cuidarmos da nossa saúde. Por quê? Já que vamos lidar com vidas, primeira prioridade é a nossa saúde, né? Para cuidar de vidas temos que ter saúde primeiro. Por isso que podemos usar uma agenda para melhor nos administrar o nosso tempo.
E em seguida nós podemos traçar um pouco, falar um pouquinho do início da administração. A administração na história do homem é tão antiga quanto a sua própria história. Por quê, gente? Naquele período, nos períodos antigos, que eles viviam em tocas, em cavernas, aquele povoado vivia, só andava em grupo, né? Através da sua sobrevivência, caçando, através da sua alimentação. Tinha um líder, tinha alguém que estava ali comandando, alguém que era indicado por ser proativo, por ser experiente e ter condições de levar aquele povo, né, a ter uma vida mais adequada, uma vida conforme naquela época, né, para eles. E ter o cuidado também, porque naquela época eles também lutavam contra esses animais selvagens, ferozes. E o líder estava ali, né, traçando seus objetivos e suas estratégias para que eles venham seguir a sua vida. E com a continuidade da evolução, né, aí surgiu as organizações militares. Foi quando surgiu as organizações militares, que eram grupos, comandos, né, militares, a qual era comandado por um único comandante. Tinha seus auxiliares, mas era um único comandante. As ordens vinham do comandante, as estratégias vinham do comandante, os objetivos eram traçados através de comandantes e seus auxiliares, né, para chegar a uma melhor administração, ou seja, tudo depende de uma boa administração para que possamos atingir nossos objetivos. Tá? E naquela época dividiam em fases, que eram as fases democráticas e as fases no período de administração científica. Podemos falar um pouquinho da fase democrática, onde era uma forma de que o governo dos povos era dirigido apenas por um Deus, né? E nós podemos citar Moisés, o homem de Deus, o homem a qual comandava um povo, uma nação, e era orientada por Deus. Deus passava a dar sabedoria e inteligência a Moisés para comandar, para administrar aquele povo. Aí vem o segundo período, que é o período da administração científica, que falava sobre Platão, Sócrates e Aristóteles. Cada um tinha um conceito de administração, que foi dividido em três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Podemos falar de algum deles, podemos falar na democracia. É um país dirigido por um presidente, né, auxiliado pelos seus ministros. Podemos citar o Brasil, né, um presidente e seus ministros para administrar o nosso país. E por falar em uma outra forma de governo, vamos falar da monarquia. Monarquia, podemos dar exemplo como a Inglaterra. A Inglaterra elas tiveram uma perca agora, Inglaterra, de uma rainha. Ou seja, era comandado o país por uma rainha, uma monarca. E dali quem é que assumiu? Depois da morte dela, quem assumiu foi quem? Foi seu filho, né? Em seguida, futuramente, Deus o livre, tiver uma outra perda, quem assume são toda a família, ou seja, de pai para filho para neto. Aí vamos entrar um pouquinho agora na administração e planejamento hospitalar, serviço de enfermagem. Ou seja, com o avanço da tecnologia no campo da medicina, nas instituições hospitalares, houve alteração socioeconômica
que exigiu o quê? A sociedade exigindo uma modernidade, uma melhor assistência, foi que aí entrou a atuação da enfermagem em diferentes funções. Né? Na visão do médico, naquela época, o enfermeiro era visto como aquele que servia simplesmente em relação às suas técnicas. Ou seja, nas prescrições médicas, o enfermeiro apenas servia, né, na concepção dos médicos. Mas, na visão das instituições hospitalares, tem como enfermeiro a capacidade de quê, gente? Administrar, gerenciar, né, comandar um hospital, executando todas as normas administrativas. Ou seja, o enfermeiro tem a capacitação, tem a capacidade, tanto de administrar uma instituição pública ou privada, como também trabalhar diretamente na assistência. Gerenciamento de enfermagem. Apontado em várias instituições a estrutura descritiva da enfermagem, que se constitui através dos profissionais técnico, enfermagem, enfermeiro e auxiliares de enfermagem. E acredita-se, gente, que um processo de trabalho geral da enfermagem em que ocorre de quê? De forma humanizadas, dividido em 3 áreas, que podemos citar: cuidar, no educar e no gerenciar. Processo de trabalho em cuidar. É a atuação de quê? Da enfermagem com a finalidade de atender diretamente a necessidade da pessoa e da sua coletividade. Ou seja, há um compromisso, né, na atuação da enfermagem de dar uma assistência no todo, não só na pessoa, mas em toda a sua coletividade. Aí, em seguida vem os processos de trabalho em educar. É dirigido para a sensibilização e conscientização de assuntos que envolvem justamente os indivíduos e a coletividade. E em seguida, por último, podemos falar em um processo de trabalho de gerenciamento, que é privativa do enfermeiro na unidade hospitalar. E tem como característica suas atividades de provedora, de recursos humanos, recursos físicos e materiais, no desenvolvimento, gente, do cuidado e da educação, que o objetivo de trabalho desse gerenciamento é a organização entre si, dentro da unidade hospitalar. Vamos falar um pouquinho, gente, do planejamento da assistência de enfermagem e recursos materiais em enfermagem. Tá? No planejamento da assistência de enfermagem, sempre deve conter a sistematização, ou seja, a sistematização obrigatoriamente nas unidades hospitalares, de permanência com o enfermeiro em todo o setor de plantão, em todo o plantão, durante todo o plantão, em todo o horário de funcionamento, de acordo com a regulamentação. Tem que ter o enfermeiro de plantão. Tem que ter. Aí entra, gente, a sistematização da assistência de enfermagem, que foi implantada justamente dentro das unidades de saúde, tanto ela privada como particular. Privativa do enfermeiro, essa sistematização, e ela foi dividida em etapas, para melhor assistir ao paciente, para dar uma melhor, uma boa assistência, uma evolução no tratamento do paciente. Né? Então, foi divididas em etapas. 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Vamos falar de cada um, vamos explorar cada um para a gente conhecer um pouco. Né? Coleta de dados de enfermagem e história de enfermagem. Essa primeira fase, gente, é quando o paciente ou cliente ele chega a uma unidade hospitalar, né, com queixas de algo,
Então se faz uma coleta de dados da sua história, dos seus familiares, do seu cotidiano, da sua vida no trabalho. Faz todo o levantamento de dados. Para quê? Para poder dar um segundo passo, que é chegar num diagnóstico. Segundo passo, ou segunda etapa, chegamos num diagnóstico de enfermagem. Então, o que é o diagnóstico? Depois de feito todo o histórico, todo o levantamento daquele paciente, chegou a uma conclusão, chegou a um diagnóstico da sua doença, da sua patologia. Então, como é que nós vamos tratar aquele paciente? Já foi diagnosticado, né? Então, vamos o quê? Vamos planejar o tratamento. Quais os objetivos que nós queremos para aquele paciente? É que ele venha ter uma boa assistência, é que ele venha ter uma boa evolução, é para que ele venha ter uma boa reabilitação e volte para o meio dos seus familiares. Existe o planejamento, existe uma estratégia, como é que nós vamos planejar, como é que nós vamos traçar uma estratégia para chegar a esse tipo de tratamento. Não é? Através de que tipo de implementações, através de que alguns caminhos que nós podemos chegar. Temos esse objetivo. E agora vamos pôr em prática. Implementar, né, o que nós traçamos para esse paciente. Em seguida, depois dessas etapas, vem a última, que é a avaliação. Avaliação de enfermagem, avaliar como foi o tratamento desse paciente, se foi um paciente que veio evoluir bem, se é um paciente que requer mais cuidados, ou seja, há uma avaliação, né, das outras etapas. Aí vamos falar um pouquinho dos recursos humanos, os protocolos adotados para que a assistência seja aplicada de forma segura, né? Temos que ter as noções de que de causa, necessidade pessoal e a elaboração de escala que deve se levar em conta o quê? Alguns aspectos, como o número de pacientes, quantos pacientes nós temos na instituição, o grau de dependência daquele paciente. Qual o grau de dependência? Se é um paciente acamado, se é um paciente que necessita de cadeira de roda, se é um paciente que necessita de um tratamento mais complexo, se é um paciente que necessita de uma semi-UTI ou um TI, se é um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, não é? Então, tudo isso leva em conta. Leva em conta também seu sexo, o volume de complexidade, os cuidados ao qual a gente estava comentando agora, né? A gravidade desse paciente. Aí entra a qualificação daquele funcionário, daquele colaborador, para assistir aquele paciente. Aí entra o índice de segurança técnica. O que é isso, gente? O índice de segurança técnica destina-se a uma cobertura de ausência de trabalhadores, né? Previsto ou não. A ausência de trabalhadores que estão de férias, de folgas, de faltas, licença. Ou seja, esse índice ele é colocado aonde? No dimensionamento pessoal, na escala. É uma segurança para quê? Para que exista uma continuidade na assistência daquele paciente e que eles não venham ter uma assistência comprometida. Ou seja, uma escala adequada de profissionais para uma melhor assistência àqueles pacientes. Aí, em seguida, nós temos a legislação trabalhista, que é a CLT,
que ela dá o quê? Ela mantém um equilíbrio entre os deveres e direitos de todo pessoal, né? De todo aquele que trabalha através dessa lei, de todo aquele que trabalha através de carteira assinada. E a gente vê também que na legislação diz que o colaborador pode trabalhar até 8 horas diárias, ou no máximo 44 horas diárias, e se ultrapassar, né, é feito um acordo, é feita a assinatura de documento como uma hora extra, né, fora do horário previsto, né, pela Constituição, pela lei. O hospital. Vamos agora explorar um pouquinho, falar um pouquinho do hospital. O que é a unidade hospitalar, né? É uma parte integrante de um sistema coordenado de saúde. Qual é a função do hospital? É dispensar toda a comunidade na assistência, no cuidado médico, no cuidado preventivo, no cuidado curativo, inclusive em serviços intensivos familiares, né, em seu domicílio. E ainda, neles, né, nas próprias unidades hospitalares, ter centros de informações a qual leve ao colaborador ou ao trabalhador ter interesse ou se aprofundar em pesquisas, em estudos, para que venha dar uma melhor assistência a essas pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Vamos falar, continuando, vamos falar um pouquinho da história dos hospitais. Naquela época, como eram os hospitais, né? Surgiu com a qualificação de apenas de albergue e hospedaria, onde aquelas pessoas que eram adoecidas eram levadas através de pessoas para esses locais e lá eram acolhidas e tratadas de acordo naquela época de forma praticamente não adequada, né? E eram alimentadas. Mas quando existia uma complexidade maior, uma exigência maior no cuidado médico, eles permaneciam em casa e eram tratados tanto clinicamente como cirúrgico. Só que tinha um problema sério, porque naquela época eles não tinham conhecimento sobre a esterilização, desinfecção e antisepsia. Então, naquela época, a gente poderia tentar entender como é que funcionava a limpeza no cuidado desses pacientes. Provavelmente eram precárias, né? E hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos nas unidades hospitalares setores, né, que cuidam da diminuição da proliferação das bactérias, dos micro-organismos naqueles pacientes hospitalizados, né? Então há um cuidado maior, há um cuidado redobrado a essas pessoas. Por quê? Porque hoje nós estamos com um avanço da tecnologia, temos tentado aplicar corretamente a esterilização, a desinfecção e a antisepsia em todas as unidades hospitalares. Aí vem a função do hospital, né? A função de restaurar, a função de prevenir, né? E outras funções que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Vamos falar um pouco da restauração, de restaurar, sobre o diagnóstico, que é em si a patologia, a doença, né? O tratamento da doença curativa ou paliativa, a reabilitação daquela pessoa física, mental, o tratamento daquela pessoa na emergência, em acidentes e doenças. A gente pode dar exemplo a um hospital de grande porte, que nem um hospital lá em Petrolina, em Pernambuco, Hospital de Palmas, que é de urgência e emergência. Tem pacientes que entram lá na urgência e emergência, né? Eles vão entrando como classificação de risco, tem que classificar o nível de atendimento, como é que vai ser atendido.
e o tempo necessário que aquele paciente deve ser atendido, e dependendo se é urgência ou emergência, né? Então, esse hospital de Grande Forte, ele trabalha na cura e trabalha na reabilitação física e mental desse paciente, né? Podemos falar também da função preventiva. Função preventiva, nós podemos trazer um pouquinho para os nossos programas de saúde nas unidades básicas de saúde, né? Que é o quê? Que é a saúde da mulher, né? A saúde da criança, se a mulher vai ter um parto normal ou cesáreo, o crescimento normal e desenvolvimento da criança, o controle das doenças, né, contagiosas e as prevenções das invalidez físicas e mentais, né, e a educação sanitária e a saúde ocupacional. Ou seja, essa função preventiva é de acordo com esses programas, né, da saúde, principalmente na atenção básica. Função educativa, né? Função educativa, podemos dar exemplo como os hospitais universitários, a qual a área médica, a área odontológica, a área da enfermagem, ou seja, todos os profissionais da área da saúde, principalmente, exige uma formação maior, uma formação melhor, chamamos de pós-graduação, especialização em clínica geral, é a formação do enfermeiro em obstetrícia, né? É um doutorado, é um mestrado, é um encontro, é um congresso, ou seja, quanto mais a tecnologia vai evoluindo, mais há uma exigência maior desses profissionais, né? Do assistente social e dentre outros. E a função pesquisadora. A gente observa que ao conduzir a assistência a um paciente, a gente não deve focar apenas em si na doença, mas focar no físico, no seu psicológico, na sociedade em si, social da saúde, nas atividades hospitalares técnicas e administrativas. Ou seja, tem que focar no todo. É um olhar panorâmico, um olhar geral. Ou seja, a enfermagem ela trabalha um olhar amplo, holístico para o paciente, principalmente como aquele enfermeiro que administra os hospitais, ele compartilha e faz as reuniões justamente com os enfermeiros assistenciais, né, para levar informações em relação de que maneira está sendo conduzido o tratamento dessas pessoas que estão hospitalizadas, como está o setor, como estão os colaboradores, como está a demanda de materiais, se está suficiente, se está adequado para dar uma boa assistência. Aí vem a classificação dos hospitais, né? Se divide em unidade sanitária, unidade local, unidade regional, unidade de base e unidade de ensino. E aqui finalizamos. Muito obrigado e bons estudos. Boa tarde.